Estamos de volta com o programa Dinâmica do Direito, falando hoje a pauta específica sobre o jovem advogado. Para tanto, temos aqui no estúdio o Dr. Rony Medeiros, ele que é presidente da Comissão de Apoio ao Advogado Iniciante aqui da Subseccional de Mossoró. Temas importantes para quem está terminando a faculdade, pensa em advogar e também no jovem advogado, sobretudo. Dr. Rony, vamos tentar abarcar agora temas mais gerais. Passamos por uma situação de saúde pública calamitosa, a pandemia. Estamos, consequentemente, numa crise econômica no nosso país. Como está, ou assim, de maneira mais simplória, nós não somos economistas, mas como hoje é abrir um escritório de advocacia, doutor? Como deve se planejar, sozinho, metendo a cara, olhando uma sala, ou a sua opinião, assim, é melhor se agregar a colegas da mesma faixa de conhecimento, ou se agregar a um escritório maior? Eu sei que é a pergunta difícil, mas o senhor passou por isso e acredito que o senhor pode ajudar os colegas que estão nos assistindo. A resposta é a opção 2. É ideal que se achegue, né, se aproxime de quem já está minimamente consolidado no mercado. O jovem advogado, o colega que está iniciando, ele pode abrir seu escritório? Sim, pode. Mas seria mais desafiador para ele começar sozinho do que estar próximo de alguém que já está na caminhada. Eu falo isso porque a advocacia ela tem uma particularidade em relação a algumas outras profissões, né? Em alguns casos, isso não é sempre, que isso fique bem claro, em alguns casos, o recebimento dos honorários vai estar condicionado a um êxito. Vou falar de novo, em alguns casos, não é uma regra, mas em alguns casos vai estar condicionado ao êxito. E o êxito vai estar condicionado ao final da demanda. E essa demanda, ou seja, esse processo, ele depende de uma série de fatores. Ele depende do sistema de justiça. Ele depende de coisas que vão além das possibilidades ou estão fora do controle do advogado. Então, porventura, se o colega começar a advogar agora, não é? Ele começar sozinho, sem apoio de ninguém, sem uma estrutura mínima, ele vai perceber que algumas coisas vão ficar mais complicadas. Porque essas ações que eu citei agora, especificamente, que a gente chama de ad êxito, né, estão condicionadas ao êxito, normalmente são ações de pequeno valor, né, que tramitam no juizado. Elas vão demandar um tempo e a gente sabe que as contas não esperam, né? As contas chegam mês a mês. E é ideal que essa decisão ela seja bem pensada sobre começar sozinho, sob pena de, em começando sozinho, sem um planejamento adequado, o colega ele vai sucumbir diante da realidade dura do mercado. Doutor Rony, existem algumas modalidades de se agregar aos colegas, a questão do coleguismo. Existe a sociedade especificamente, que é mais uma questão de pessoa jurídica, e ali é algo bem mais sério. E existe também as parcerias, que você, na questão, divide algumas causas específicas. O senhor, assim, mais uma questão pessoal, o senhor vai dar a sua opinião. Mas hoje, o senhor acha, nessa questão da pandemia, nessa situação atual, uma sociedade é interessante já formalizar? Está ali com os parceiros, está ali, com os colegas ali, vamos formalizar a sociedade, ou cada um na sua sala e eventualmente dividir algumas parcerias? Mais uma vez eu vou pela segunda opção. Eu acredito que para quem está começando no Brasil, sociedade é algo bastante complexo, né? A sociedade, digamos assim, é um casamento que você vai fazer com uma pessoa. Pode dar certo? Pode dar certo, é claro. Mas isso requer um grau de confiança, um grau de aproximação muito grande, né? Então, eu vou me filiar a essa segunda corrente da parceria, que é o que eu faço, que é o que boa parte faz.
no sentido de que, se porventura existir um processo, uma demanda, na qual você visualize que não vai dar de conta só, ou mesmo que você não tenha habilidade daquele tema, acontece, é ideal, é interessante que você faça uma parceria, né, combine com um colega para trabalhar junto durante aquele processo. Então, eu, particularmente, constituo parceiros, não só aqui, mas já tive parceiros em outros estados. Isso é fundamental. Ninguém sobrevive só na advocacia. Sozinho a gente não caminha, não vai para nenhum lugar. É relevante, melhor dizendo, e imprescindível que se tenha o apoio de outros colegas. Doutor, uma pergunta, esse blog só estou mandando para Vossa Excelência perguntas dificílimas. Desafiadoras. Com quanto tempo o senhor acha o colega advogado ele começa a se estabilizar na profissão? O senhor falou que existem os honorários contratuais iniciais, mas o filão, assim, pelo menos a melhor parte da advocacia judicial é a questão da sucumbência, por exemplo, né, que começa a entrar. Mas, na sua opinião, quanto tempo, eu acho que também pode ser uma dúvida dos colegas de casa, ele vai se estabilizando na profissão, vai começando a colher os louros. Tem um investimento inicial, mas com quanto tempo o senhor acha? Hoje. Certo. Antes de responder, eu acho interessante fazer essa pequena distinção acerca dos honorários, né? Talvez isso já tenha sido abordado aqui em outros momentos, mas o nosso amigo telespectador que está em casa, talvez ele fique assim, um pouco confuso sobre como se dá o pagamento dos honorários, né? Para depois eu responder a sua pergunta, que é a pergunta de R$1 milhão, né? O advogado ele é basicamente remunerado de duas formas. Os honorários contratuais, né, que são aqueles, como o próprio nome diz, estabelecidos num contrato, é firmado entre ele e o cliente. Em regra, são pagos antes e não dependem do êxito, ou seja, não dependem de ganhar ou perder o processo, vamos colocar assim. E, além disso, existem os honorários sucumbenciais, que decorrem, como também o nome diz, a sucumbência. Ou seja, o indivíduo que perdeu, ele vai pagar ao advogado da parte vencedora um percentual, que aí pode ser 10%, pode ser 15%, pode ser 20%, vai depender da complexidade. E são basicamente esses dois. Chegando na sua pergunta, é muito relativo estabelecer um tempo no qual o advogado ele vai dizer assim, posso caminhar só e estou despreocupado. Isso vai depender de uma série de fatores. Depender se ele já tinha alguém para dar um suporte, eu acho que isso é fundamental. Se ele já estava agregado e andando em mãos dadas com alguém ou um escritório já estabelecido. Vai depender da sua capacidade. Vai depender das demandas que chegam até ele, dos ramos nos quais ele atue. Então, assim, é uma pergunta muito complexa que não existe uma resposta exata, específica. Se eu chegasse aqui com uma resposta exata, eu estaria sendo leviano e um tanto quanto messiânico, né? De estar prometendo, olha, vai cursar direito, que daqui a tanto tempo você vai enricar. Isso não é verdade. A gente não pode ter esse tipo de responsabilidade. Muito bem, doutor. Eu assim, admiro Vossa Excelência nesse ponto, da cautela. Varia, depende de cada profissional. Eu conheço colegas que com menos de 5 anos já tinham uma carteira de clientes boa, enquanto que colegas com mais de 10 anos, infelizmente, não sei se é por empenho próprio, desempenho, postura profissional, infelizmente até hoje não se estabilizaram. Mas ainda nesse bloco, doutor, pergunta difícil, mas eu quero o apoio da vossa comissão nisso. Preparar os advogados para cobrar os honorários. Nós temos uma tabela da OAB de honorários e que, infelizmente, na sua grande maioria, não está sendo cumprida. Um exemplo rápido, prático, chegou um cliente, acho que foi ano passado, para mim, com uma problemática, eu abri um leque de possibilidades a ele, cobrei um valor justo, com base na nossa tabela, ficou de voltar, ficou de retornar. Uma semana, doutor, não vou retornar, agradeço
a sua atenção, mas um advogado aqui cobrou pela metade do preço. E eu vou ficar com ele. Não seria interessante, Dr. Rony, qualificar os jovens e, sobretudo, alertar eles de respeitar a tabela da OAB? Com certeza, não tenha dúvida. Inclusive, nesse novo modelo de solenidade, né, que, como eu falei, é o cartão de visitas do jovem advogado, a gente mudou essa solenidade, está fazendo uma pequena palestra, uma pequena exposição sobre vários temas. O principal aspecto, talvez, abordado, seja a valorização do profissional, a sua autovalorização. O advogado, ele tem que se valorizar e, principalmente, doutor Nazeu, ele tem que cobrar consulta. Infelizmente, há uma prática por parte de alguns colegas de não cobrarem consulta, de darem dicas. O conhecimento, ele tem um preço. O conhecimento, o estudo, eles têm um valor, né? E a gente não pode abrir mão disso. Então, é uma coisa que a gente está batendo na tecla. Cobrem a consulta é paga, o médico cobra a consulta, o fisioterapeuta, o nutricionista e o advogado também. A previsão de consulta está na nossa tabela. Tem lá dizendo o valor. Não só a previsão de consulta, o valor, mas todos os outros serviços também estão lá. Então, a tabela precisa ser respeitada. Ela é o balizador, é a nossa referência na hora de estabelecer o valor do nosso trabalho. Então, é um combate que tem que ser feito da valorização do colega e principalmente da nossa valorização. Muito bem, estamos conversando aqui com o Dr. Rony Medeiros, ele que assumiu recentemente a presidência da Comissão de Apoio ao Advogado Iniciante aqui na Subseccional de Mossoró. Dr. Rony, próximo bloco, falar um pouquinho mais da comissão, projetos para esse ano 2022. Não sai daí, voltamos já.